Dentro da vida do empreendedor, ainda mais um cara como você que fala com tanta gente, a decisão mais importante é escolher no que focar. Cara, preparamos um plano perfeito para você, só que ele vai requerer muito foco. Então a gente pensou em algo que você vai ter que abrir mão para começar. Esse foi o nosso pensamento, mas para isso, para esse prêmio, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E meu sócio Bruno Perini teve uma ideia. Dentro da vida do empreendedor, ainda mais um cara como você que fala com tanta gente, a decisão mais importante é escolher no que focar. Dentro no seu perfil do Instagram já tem lá 4 perfis diferentes, né? Tem muita coisa, muita informação. E a primeira coisa que eu faria é cortar essa publicidade, cara. Porque isso é um caixa de curto prazo, mas não auxilia o seu negócio, tira um pouco do seu foco. E esse foco, como o Thiago disse, ele é muito importante. Você já deve ter ouvido falar do Vilfredo Pareto, aquele princípio do 80-20. A gente pensou, qual que é o 0,8% do netão? Que focando naquilo, ele pode chegar a muito mais do que 50 milhões. E nas contas que a gente fez, até 1 bi. A gente viu que era franquia, cara. A sua franquia de hambúrguer. Na minha cabeça, não faz sentido as maiores hamburguerias do país não serem de influenciadores, cara. Então você tem potencial para ter a maior rede de hamburguerias do país. Que você já tem um canal de aquisição muito forte. Basta focar. Isso daqui desocuparia espaço na sua mente, te faria abrir mão de pouco recurso, mas você ganharia muito tempo e foco e espaço publicitário para você vender o que de fato vai te enriquecer. Usando um pouco a nossa expertise, porque esse é um modelo que a gente seguiu, imagina que você, para começar, você tem a sua audiência. Quando você tem a sua audiência, você alimenta ela muito bem. Mas dentro da sua audiência, você tem 2 públicos aqui. De um lado, você tem um público que te segue porque quer melhorar a sua qualidade de churrasco, porque quer fazer um hambúrguer melhor ou porque simplesmente quer um entretenimento. Então a primeira coisa de todas seria, cara, você precisa fomentar novamente o infoproduto, talvez repaginado, sobre hambúrguer. Depois o Érico Ladeira vai aprofundar mais. Mas imagina que você vai ter que melhorar um pouco a oferta, se aprofundar um pouco mais sobre qual é a grande promessa disso tudo, mas você ter um infoproduto para você focar no hambúrguer. Então aqui você tem a audiência de compradores de um infoproduto de hambúrguer. Só que não faria sentido a gente te sugerir no plano lançar um curso de hambúrguer se ele não tivesse alinhado com a nossa estratégia. Qual que é a outra ponta da estratégia? A outra ponta da estratégia é, muitas pessoas buscam high ticket. Cara, na verdade você tem um high ticket de 120 mil, que é a taxa de franquia que você ganha quando alguém compra uma franquia de hambúrguer. Tem episódios que o Perini, em um único podcast, vendeu 27 franquias. Então é algo que a gente, por ter audiência, consegue vender. Mas você é um influenciador, então você pode usar a sua própria audiência ou ir em canais como o nosso para falar do seu negócio e a gente vai te receber super bem. Nessas franquias de hambúrguer, você tem essa taxa de franquia de 120 mil. Só que você tem, além disso, royalties. E você tem 400 mil de faturamento médio aqui. Então se você pegar 400 mil e você multiplicar por 12, a gente está falando de 4,8 milhões de faturamento no ano. A gente está dizendo que 4,8 milhões vão te gerar 480 mil por ano de margem. Então você tem 120 mil de taxa de franquia, mais 480 mil no ano, mais a perenidade disso. Se você conseguir vender 100 franquias, por exemplo, eu estou dizendo que você vai, provavelmente aqui, ter uma taxa de 12 milhões de geração de caixa só de taxa de franquia, mais toda a geração que isso vai perpetuar para você. Se você de fato tivesse resultado, a gente está falando aqui provavelmente de quase 48 milhões por ano de margem que vai te sobrar. 48 milhões no múltiplo de 10, eu estou falando que isso daqui deve levantar o seu valuation em algo aproximadamente de 480 milhões de reais. A gente tinha suposto uma margem um pouco maior, por isso que eu falei 1 bi. Então, na verdade, com uma margem menor, eu estou dizendo que daria quase 500 milhões de reais a mais de valuation. Qual que é o desafio seu como alguém que vai vender nessas franquias? É você ter franqueados felizes e vendendo com clientes. Eu, por exemplo, depois que eu te conheci, eu só compro carne no Netão. O Perini, quando fez o curso da Pura Vida, só queria comprar coisa deles também. Então, no seu caso, o curso, ele tem uma função. A função é você fazer a mesma coisa que a gente faz na Portfel, porque eu falo com o cliente final e quando ele faz um curso nosso, ele tem um fim. O fim é, você quer que a gente cuide do seu dinheiro na Portfel? Ele acaba escolhendo a gente. Por isso, o curso de hambúrguer, ele tem uma finalidade. Mas imagina você vender, por exemplo, o curso de hambúrguer por R$ 497 reais. Só que, poxa, você vai fazer um bom dinheiro, porque tem muita demanda para isso. Num bom processo de lançamento, você vai faturar muito. Mas existe uma sacada aqui. A oferta, com uma ideia que o Ladeira teve, que ontem ele falou, e a gente está aplicando no seu produto hoje.